Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, alunos do quarto ano, vamos aí, iniciar mais uma aula de ciências e abram o livro de vocês na página 112 para a gente começar a fazer, as correções. Na aula passada, nós falamos sobre os produtores e os consumidores, E a gente descobriu o que foi que nós aprendemos com isso. Nós aprendemos que tem alguns seres vivos que são capazes de produzir o seu próprio alimento, que no caso, as plantas, elas produzem o seu próprio alimento. Então, elas são chamadas de produtores, E aqueles que não produzem o seu próprio alimento, mas que dependem de outros para se alimentar, são chamados de consumidores. Então, na página 112 e 113, eu deixei uma pequena atividade para que vocês respondessem. Então, aí nós temos, na primeira questão, observe agora estas duas sequências de seres vivos e escreva embaixo de cada uma como deve ser lida. Bom, então é como se a gente fosse fazer uma legenda, Tem um exemplo lá em cima, a letra A, e aí ficou para vocês fazerem a letra B e a letra C. Na letra A, temos assim, aliás, na letra B, temos aí o capim, a capivara, o jacaré e a onça pintada. Então, ficou como? O capim serve de alimento para a capivara, que serve de alimento para o jacaré, que serve de alimento para a onça pintada. Então, está aí, todos. E na letra C, nós temos aí a pitanga, pacu e o tuiuiu. Então, ficou como? As pitangas servem de alimento para o pacu, que serve de alimento para o tuiuiu. Certo? Bom, então, essa daí é a forma, que nós devemos ler cada um desses daí, na sequência correta. Bom, então agora vamos para a página 113 para a gente responder a segunda questão. Bom, na segunda tem assim, responda as questões a seguir. Observe os seres vivos que iniciam cada sequência. O que há de comum entre eles? Bom, então aqui a gente viu qual é o que começa, com cada sequência. Aqui nós temos o capim na letra B e a pitanga na letra C. Então, aí, o que é em comum todos eles? Todos são vegetais, Tanto o capim quanto a pitanga são vegetais. B. Um animal poderia estar no início dessa sequência? Por quê? Bom, seria não, Por quê? Pois o animal precisa alimentar-se de algo do meio. Já os vegetais produzem o seu próprio alimento. Então, os vegetais são sempre os primeiros, que são os produtores, Como a gente viu aí logo nas sequências. E aí, lá embaixo na página 113, ainda, temos aí mais uma questão. Como a gente já viu dessa cadeia alimentar, Então, tem assim, agora, pense na questão a seguir e converse com os colegas e o professor. Bom, é mais uma questão da gente conversar mesmo, Debater, refletir um pouco sobre essa questão. Que diz assim, o que acontece com os seres produtores e consumidores quando morrem? Bom, então aí nessa questão é para a gente analisar e também ela já introduz o próximo assunto que a gente vai falar ainda hoje, Nós sabemos, que todos os seres vivos, que acontece quando chega a um certo tempo, uma quantidade de anos que eles passam, que eles vivem, eles podem morrer. E depois que eles morrem, eles passam por um processo, onde vocês já estudaram, os micro-organismos decompositores, Então, é possível, que depois que eles morram, passe por um processo de decomposição. Vocês lembram do processo de decomposição das frutas e dos pães? Pois é,
acontece a mesma coisa com os seres vivos. Alguns micro-organismos, né, vão fazer o quê? Vão fazer a decomposição, vão se alimentar daquele corpo, tá certo? E aí é onde acontece a decomposição. E agora, eu quero que vocês vão lá para a página 114, que é onde nós vamos falar desse acontecimento. Bom, então estão aí, né, os decompositores. E aí, né, dentro da nossa cadeia alimentar, o que acontece? Nas cadeias alimentares, além de produtores e consumidores, existem seres decompositores também fazem parte dessa cadeia, né? Então, entre eles estão certas bactérias e alguns fungos que vocês já conhecem. Os decompositores alimentam-se da matéria orgânica morta. Veja a participação deles na cadeia alimentar abaixo. Olha só o esquema que nós temos aí, né? Mostrando como que acontece. E depois também eu vou colocar um vídeo complementar para que vocês vejam, né, dentro de uma experiência, o que que acontece com cada ser vivo. Bom, então aí, olha só, o que que acontece aí. Nós temos aí o capim, né, que é o produtor, que é o primeiro da cadeia, tá certo? E depois nós temos, né, o gafanhoto, que come, que se alimenta do capim. Depois nós temos um roedor, né? Aí a imagem do roedor que pode se alimentar do gafanhoto. E nós temos aí a serpente, que pode se alimentar do roedor. E nós temos uma águia, que pode se alimentar da serpente, tá certo? E aí, essa águia, ela vai viver por alguns anos. E depois de alguns anos, ela pode acontecer o que com ela? Ela pode morrer. E depois que ela morre, ela vai ficar aí inteira? Não, né? É onde entra quem? Os decompositores, que são quem? Os fungos e algumas bactérias, né? Que se alimentam de matéria morta. Então, eles vão fazer com o que esse animal, né, desapareça por completo, tá certo? Eles vão se alimentar desse animal, desse ser vivo, tá bom? Então, aí logo mais abaixo tem assim, cadeia alimentar com produtores, né, capim, consumidores, animais e decompositores, que são quem? Os fungos, como vocês podem perceber. E aí nós temos aí uma questão logo mais abaixo, né, com duas letras A e B, para que vocês possam responder. Aí na primeira questão tem assim, leia o texto a seguir e responda as questões. No texto tem assim, a decomposição é um processo complexo que pode ser explicado de maneira simplificada como a transformação da matéria orgânica em mineral. Portanto, os decompositores restituem os minerais utilizados pelos produtores de volta ao ambiente. Dessa forma, eles promovem a reciclagem desses minerais. É como se acontecesse uma reciclagem, ou seja, é como diz, né? Você veio do pó e depois você faz o quê? Nasce, cresce, reproduz e morre. Quando morre, volta ao pó de novo, que no caso é o mineral, certo? É entendido? Bom, então a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje e eu quero que vocês respondam essa questão da página 114. Analise bem esse texto e responda. Então, tchau, tchau. Até a nossa próxima aula. Bom final de semana.